Então, a Lei 14.108, de 91, ela prevê uma compensação financeira. Ela não fala de indenização, ela fala de compensação financeira, tá? E é o quê? É compensar realmente, compensar de forma financeira duas coisas, duas situações, né? Duas situações, não deixei o espaço aqui, duas situações que ela vai compensar, tá? Vou colocar a primeira compensação em azul aqui, para poder a gente entender, tá? Ela vai compensar a morte, né? Tá? Ela vai compensar no caso de morte, né? Do profissional aqui, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, ela vai compensar no caso de morte ou no caso de incapacidade. Incapacidade, tá? Então, são duas situações aqui, eu não deixei o espaço. Vai haver uma compensação financeira por duas situações, por morte, em razão da Covid-19, e por incapacidade permanente por causa da contaminação do Covid-19, tá? Qual é o valor da compensação? R$50 mil. Então, vai ter dois tipos de indenização, tá? Primeiro, uma compensação no valor de R$50 mil, né, que vai ser dividido entre os dependentes, tá? Esse 50 mil que vai ser dividido entre os dependentes. Faleceu, né? A esposa, vamos dizer assim, né? Então, sobreviveu o esposo. Então, tem o pai e os filhos vão dividir aqui esse valor de R$50 mil. Mas não é só isso não, tá? Não é só isso não. Vai ter também uma compensação que é variável, tá? É uma compensação que é variável. Que compensação é essa? Vamos colocar aqui. Vai ser uma compensação que vai interpretar os dependentes. Então, até 21 anos e até 24 anos. 24 anos se estiver estudando, fazendo faculdade. E 21 anos se não estiver estudando, então, os dependentes até 21 e 24. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Eles vão pegar R$10 mil, tá? R$10 mil. Então, tem uma compensação financeira de R$50 mil, que é uma talagada de R$50 mil. E aí tem uma que é variável, que depende do seguinte, de quantos anos, na data do óbito, de quantos anos faltava para completar 21 ou para completar 24 se estiver estudando. Então, vamos imaginar aqui 15 anos, tá? Morreu e tinha um filho de 15 anos. Então, veja bem, 15 para 21 são 6. Então, vai ganhar R$60 mil, tá? Então, a indenização aqui seria variável de R$60 mil. Se fosse no caso, né? Se fosse no caso que estava com, vamos imaginar aqui, estudando com 20 anos, tem gente na faculdade? Tá, só para efeitos de exemplo. Com 20 anos está na faculdade, tem, né? Com 20 anos. Então, vai até 24. Então, ganharia quanto? R$40 mil. Não seria 60, seria R$40 mil. Então, 10 vezes o número de anos que faltava na data do óbito para completar 21 e 24 anos, tá? Então, vamos lá de novo. A Lei 14.128, ela prevê uma compensação financeira por morte e por incapacidade permanente no valor de R$50 mil, que é uma parcela única de R$50 mil. Esse 50 mil vai ser dividido entre o cônjuge sobrevivente e os dependentes, que considera aqui 21 e 24 anos, tá? Legal? E tem essa variável que é para só os filhos, só para os dependentes. Então, fora essa situação aqui, pode ocorrer de ter filhos com deficiência que são dependentes. Aí, nesse caso aqui, a indenização vai ser de R$50 mil, tá? Então, aqui, ó, se tiver uma família que tenha um filho com deficiência e tiver um filho, tá? E tiver um filho que tem 15 anos, qual é o valor que vai ser? Então, olha bem, aqui vai ser 60, o filho com deficiência vai ganhar 50 e ainda tem mais uma parcela de 50. Então, vai ser quanto? 160 mil de indenização. Essa indenização, ela é muito boa considerando as indenizações que a gente verifica no caso de acidente de trabalho ou de alguma incapacidade decorrente de alguma doença ocupacional, né, ou de alguma situação que se relaciona ao trabalho e que tenha que ter uma indenização, tá? Então, essa é uma indenização realmente, aqui não está falando indenização, está falando compensação,
mas é uma compensação muito robusta, tá? Muito robusta ali, beleza? Muito bem. Agora vem um detalhe seguinte, para quem, qual é a situação que se enquadra? Que aqui começa a ficar interessante para a gente entender onde é que se enquadra o vigilante aqui. Então a lei está dizendo o seguinte, para o profissional ou trabalhador de saúde. Então é o profissional ou trabalhador de saúde, ou profissional de saúde ou trabalhador de saúde. Essa que é a forma da lei, né? Deixa eu ver que tá o texto da lei aqui, diz assim, ó, esta lei dispõe sobre compensação financeira a ser pago pela União aos profissionais e trabalhadores de saúde, tá? Então, aos profissionais e trabalhadores de saúde. E esta lei aqui, ela prevê a situação, esses casos aqui de óbito e incapacidade durante o período que está colocado, o período da pandemia, que vai até 31 de dezembro de 2021. Então, esse negócio aqui, essa indenização, começou lá no início da pandemia, em março, e vai até 31 de dezembro de 2021. Então, tem muita coisa para acontecer pela frente ainda, e essa lei vai cobrir os fatos de morte e de incapacidade. De quem? Dos trabalhadores, dos profissionais ou trabalhadores de saúde. Agora vamos enfrentar aqui, vamos descobrir quem são esses profissionais, tá? Vamos começar por aqui, os profissionais de saúde, tá? Então tem lá o professor de nível, profissional de nível superior do Conselho Nacional de Saúde, que nós vamos pegar aqui quem? O médico, vamos pegar aqui o enfermeiro e o médico, enfermeiro, o dentista, aqui tem o fisioterapeuta, nutricionista, né? Todos os profissionais de saúde de nível superior que trabalham nos ambientes hospitalares, tá? Essa aqui é a primeira regra. Aí vai ter aqui os assistentes sociais e também os profissionais de laboratórios e de análise. Nunca se fez tanto análise, nunca se fez tanto teste, nunca se fez tanto análise a respeito de contaminação do Covid, né? O cara faz o teste, a primeira coisa que vai fazer é o teste para ver se ele tá contaminado. Então, muita coisa aqui foi feita, muito, muito, muito. Aí vai contemplar também os profissionais de nível técnico da área da saúde, que aí nós vamos para quem? Nós vamos para quem? O técnico de enfermagem, nós vamos para o auxiliar, né? O assistente, né? Porque você tem o médico, você tem o enfermeiro, você tem o auxiliar de enfermagem, aí você tem o técnico, né? E deve ter mais alguma coisa lá, o ajudante, alguma coisa lá, que é o de suporte, né? Aí você vai para os agentes comunitários, veja como é ampla, é isso que eu quero chamar a atenção. É muita coisa, é um mosaico de profissionais. Os agentes comunitários de saúde, né? Que fazem visita, realizam visitas, né? Os agentes comunitários de combate. Olha, a lei fala agentes comunitários de saúde, agentes comunitários de combate, que é aqueles que não têm nada a ver com a saúde, mas realizam algum procedimento de combate. E ainda tem a previsão do quê? Dos profissionais de nível superior, de nível médio, né? Que estão previstos lá no Conselho Nacional de Assistência Social, tá? Então, eu estou imaginando, cara, vai pegar todo mundo aqui desse conselho ou que trabalha nas comunidades, tá? Então esse aqui eu deixei aqui do lado exatamente porque são os profissionais de saúde e algum desdobramento considerado trabalhador de saúde, tá? Aí agora aqui tem aqueles outros também que é fora da atividade fim. Qual é a atividade fim? Atividade fim saúde, né? Aqui, tá certo? Aqueles que não estão ministrando os procedimentos de saúde, né? De atendimento ao doente, de atendimento ao contaminado. Quem são esses fora da atividade fim? Né? A lei também descreve isso. Então seriam os administradores, seria o pessoal do asseio e conservação, limpeza, o pessoal da copa, da cozinha, o pessoal da lavanderia, e olha bem aqui que eu deixei maior aqui, ó, segurança, tá? Segurança. Então aqui está colocado segurança, não está dizendo vigilante. Então você pega o segurança, que pode ser o porteiro, pode ser o controlador de acesso, pode ser o vigilante, pode ser o fiscal da parada que está lá, né? Porteiro recepcionista, pode ser esse cara aqui que está lá, né? E também o motoristas, os condutores lá, um motorista de ambulância, mas pode ser motorista de outra coisa ali que esteja lá envolvido lá
no transporte, pode ser no transporte também de insumos, né, de material de apoio. Os coveiros, entrou na parada aqui os coveiros, e a galera que trabalha, os trabalhadores que trabalham nos necrotérios. Cara, nunca teve tanto movimento nos necrotérios, né? Então, e a lei fala o seguinte, entre outros, né? Ela fala isso aqui, ó, entre outros. Então, nesse entre outros, vai um monte de gente, desde que ele esteja ou aqui, ou seja, desde que ele esteja no enfrentamento, lidando com a questão de saúde, de orientação, de levar material. Por exemplo, hoje eu estava ouvindo hoje no jornal que devido à pandemia há muito desemprego. E no primeiro ano lá, ano passado, houve uma mobilização muito grande de solidariedade. Só que essa solidariedade agora não está ocorrendo. E então muitos agentes comunitários, muitas pessoas, né, estão fazendo movimentos para arrecadar alimentação e fazerem sopas, fazer o alimento mesmo para distribuir nas comunidades. E aí o que acontece? Esses caras dá para ser considerado aqui agentes comunitários aqui de saúde, ou agentes comunitários de combate. Combate já seria já com prevenções, medidas preventivas de saúde. Mas esses aqui, agentes comunitários de saúde, porque a alimentação tem a ver com a saúde, né? Você manter as pessoas recebendo cesta básica, ou tendo um suporte, um apoio com material de higiene, com máscaras e álcool gel, etc e tal, e orientação de como fazer. Então, essa galera toda, essa gama de trabalhadores estariam colocados aqui, tá? Então, para você entender essa compensação financeira que envolve aqueles profissionais ou trabalhador da saúde que forem impactados, que tiverem a morte ou tiverem incapacidade decorrente da Covid, que estiverem previsto nessas nomenclaturas aqui, eles vão ter o direito de reclamar esse benefício aqui, tá? Pedrosa, e o vigilante? Como é que é todo vigilante? Não, é aquele vigilante, é aquele pessoal, isso aqui é aqueles que estão aonde? Nos estabelecimentos de saúde. Isso aqui, ó, é todos aqueles que dão o apoio, o suporte nos estabelecimentos de saúde. Agora, o que é estabelecimento de saúde? Hospital. Aí você pode dizer que é o posto de saúde. Você pode dizer que é aquele posto, aquela central de triagem, né? De triagem a galera que chega para saber se está ou não está. É aquelas enfermarias criadas com leitos para tratamento. Antes do cara entrar para dentro do hospital, ele faz uma triagem, vai para uma enfermaria. Né? As UPAs, né? Os pontos-socorros, as UPAs, os postos de saúde. Ou seja, essa que é a galera, isso que é considerado estabelecimento de saúde. E nesse aspecto também as clínicas, né? As clínicas agora que estão fazendo a vacinação, várias clínicas que fazem esse atendimento. E muito provavelmente também, a segurança desses locais aqui, dos cemitérios, dos necrotérios, né, que são serviços de apoio, né, muito triste isso, são serviços de apoio ao pessoal, que não é pouca gente, ao pessoal, aqueles trabalhadores, aquelas pessoas que morreram, né? Então tem todo o apoio também pós a saída do hospital. Falar nisso, nós estamos batendo um recorde muito triste, né? Agora, ontem nós tivemos um recorde de perder 4.195 vidas. Hoje, 4.249. Ou seja, esse número já não, parece que virou um número assim que a gente já se conformou, né? A gente já não fica indignado, é um número tal, 4.000. Cara, nós temos que botar a boca no trombone, nós não podemos aceitar que morre 4.195, 4.249 e amanhã vai chegar em 5.000 mortes por dia. Por isso que essa lei 14.128, ela foi elaborada lá atrás no começo e nem se tinha ideia que se iria chegar nessa condição que nós estamos hoje. Então essa lei ela vai realmente fazer justiça àqueles profissionais que estão na linha de combate, que estão naquela linha de apoio e de contenção, porque nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra e quem são os soldados? Os soldados são aqueles que combatem o inimigo, e o inimigo é um vírus.
Então, aqueles que estão à frente dessa realidade, né, que são aqueles trabalhadores essenciais e o vigilante está aqui, né, a segurança, né? Então, onde é que é o vigilante? Qual é o vigilante que vai estar sujeito a isso aqui, né? Que vai estar sujeito a morrer contaminado ou que vai estar sujeito a ter uma incapacidade decorrente da Covid-19? Quem? É aquele que trabalha como segurança no ambiente de saúde, no ambiente de apoio, no estabelecimento de saúde. A lei fala assim, estabelecimento de saúde, tá? Essa é a definição, tá certo? Vamos colocar aqui algumas coisas, alguns detalhes aqui importantes, tá? Primeiro detalhe aqui, tá? Olha bem, a causa da morte ou da incapacidade não precisa ser direta, então pode ser uma causa indireta, tá? O que significa isso? Significa o seguinte, vamos imaginar aqui que o guerreiro, né, vou me orientar aqui, vamos imaginar que o guerreiro já tivesse uma doença, né? Até vou falar de um fato real mesmo, né, de um vigilante, que ele tinha problemas do quê? De hipertensão, tá? Então ele já tinha um problema. E ele foi contaminado e ele não morreu da Covid, porque ele escapou do período da Covid, mas veio a morrer depois por o quê? Pelas consequências, né? Porque até hoje ainda, e vai se descobrir muito mais ainda, esse vírus é um vírus novo, a ciência está se debruçando sobre isso, mas as sequelas são muito fortes. Então, veja bem, ele não morreu da Covid, ele teve uma causa indireta. E nesse caso, a lei está contemplando. Não é que tenha que a causa direta seja a contaminação da Covid, não. Ou que a causa direta seja, a causa direta da incapacidade seja a Covid, não. Então, é muito interessante porque a causa pode ser indireta, né? A causa pode ser indireta. Então, isso aqui é uma coisa, é um fato legal pra caramba aqui que vem a facilitar no fato da lei, tá? O que mais? Esse benefício aqui, ele vai ter uma natureza indenizatória, né? Então, ele não vai ter imposto de renda, tá? Eu acabei de fazer uma conta aqui, né? Que a indenização vai passar de R$200 mil se tiver aquelas circunstâncias que eu disse, de ter um filho incapacitado, de ter um filho novo, tá? Então, vai passar aqui. Então, esse valor, ele não sofre desconto de imposto de renda, ele é indenizatório, tá? Isso é muito importante também, que é para ajudar, tá? E outro detalhe é o seguinte, receber esses benefícios aqui, ele não impede os demais direitos, né? Então, ele não impede, né? Ele não compensa, ele não impede que a pessoa, né? A pessoa que sofreu a morte, aqui uma incapacidade, ela não vai receber pensão por morte, não vai encaminhar os outros benefícios que estão previstos na lei. Então, ela não impede outros direitos, tá? Se for o caso que a empresa, se for uma doença ocupacional que for considerada, então, e a empresa contribuiu para a contaminação, então é o caso também de uma indenização. Então, essa compensação financeira, ela não impede como é que dizer assim, a demanda por outros direitos, se for o caso, tá? Então, isso aqui é muito importante também, tá? Agora, vamos ver o seguinte, essa lei, ela está precisando de um decreto, porque ela diz o que ela quer, mas ela precisa ainda de um decreto que vai sair, tá? Então, olha bem, vai vir um decreto para dizer o quê? Qual é o órgão que vai ser pedido, quais são as provas que vão ser necessárias, né? E quais são os prazos, tá? Já está dito na lei que a perícia, no caso da incapacidade, vai passar numa perícia. Então, já está dito que vai ter uma perícia que provavelmente vai ser feito pelos peritos federais, que no caso aqui é o INSS, tá? Então, eu acho que esse direito aqui vai ter que ser requisitado lá no INSS, porque o INSS é o único órgão que tem uma estrutura exatamente para poder processar esses pedidos, essa solicitação, processar, fazer a prova, né? Orientar os prazos e determinar a homologação e os pagamentos. Legal? Então, rapidamente assim, é isso que eu teria que apresentar para vocês. Deixa eu ver se eu não esquecer mais alguma coisa. A lei está aqui do ladinho aqui, né? Então, veja bem aqui, até eu vou ler o que está na lei, ó. Fora da atividade fim, a lei está dizendo assim, ó, aqueles que mesmo não exercendo atividade fim,
nas áreas de saúde, auxilie ou preste serviço de apoio presencialmente nos estabelecimentos de saúde para a consecução daquelas atividades no desempenho de atribuições em serviço administrativo, de copa, lavanderia, limpeza, segurança, tá? Condição de ambulância, entre outros. Então a lei fala aqui também assim, entre outros aqui, ó, tá? Então, você, se não é o caso seu, se não é o caso, né? Você não é o caso aqui, mas você trabalha num ambiente assim que corre o risco de você, que Deus o livre, né? Mas ninguém está livre de um infortúnio. Ainda mais agora que esse vírus está ganhando velocidade, porque quando a gente fala assim, morreu 4.249, batemos mais um recorde, significa o quê? Significa que cada dia ele está aumentando a sua velocidade de contaminação e de incidência de morte. Ou seja, nós estamos perdendo essa guerra. Alguém tem que dizer isso. Cara, nós estamos perdendo essa guerra. Nós estamos aqui colocando para vocês algo que ninguém quer, porque ninguém quer a morte, né? Ninguém quer a incapacidade. E tem até uma previsão de indenização, de compensação para esses profissionais que morreram muito. São mais de 3 milhões de profissionais de saúde e já mais de 3 mil foram contaminados. E na área da vigilância e da segurança, me chega a notícia todo dia de guerreiros, né, que trabalham em circunstâncias inadequadas, né, estão expondo todo dia a sua integridade, a sua vida, né, podendo correr o risco de exposição.